A paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Como é que vocês estão? Comentem aí. Bom, essa semana eu vim orando a Deus, para me dar a palavra. E Deus me deu um tema que na verdade foi uma pessoa, que cita na Bíblia, que é Nicodemos. Então, essa noite nós vamos falar sobre ele. E antes de começar a pregação, vamos orar juntos, pedindo que o Espírito Santo conduza e que seja Deus falando, e não eu. Amém? Ô Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, que Teu Espírito Santo conduza, Senhor, a pregação nessa noite, Pai. Pai, que cada um que tenha assistido, Senhor, tenha o coração receptivo à Tua palavra, Pai. Pai, vai abrindo os ouvidos espirituais, Senhor, abre os olhos espirituais dos Teus servos, Pai. Pai, que possamos a cada dia engrandecer o Teu santo nome, Pai, nos usa, Senhor. Derrama nessa noite de um bálsamo, Senhor. Derrama nessa noite do Teu óleo, Pai, que haja cura, que haja prosperidade, Senhor. Que haja derramamento de unção, Pai, de dom sobre a casa de cada um que tem assistido da Tua palavra, Senhor. Que a cada dia possamos ser iguais a Ti, a Tua imagem e semelhança, Senhor. Que possamos ser cristãos verdadeiros, Pai. E que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas todos os dias. Amém? Bom, antes de começar a pregação, eu te peço, se tu tem acompanhado os vídeos, se essas mensagens têm falado no teu coração, que tu comente, que tu curta, compartilhe. Eu tenho certeza que Deus não quer falar só contigo, Ele quer falar com mais pessoas, mas tu pode fazer a diferença, amém? Então, hoje nós vamos falar sobre Nicodemos. A Bíblia, nesse episódio vai ser a primeira vez que na Bíblia Nicodemos aparece. Então nós não sabemos muito sobre a vida dele. Só a partir desse encontro com Jesus nós podemos conhecer um pouco mais sobre ele. E essa palavra ela se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 1, onde vai dizer: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus nos enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que o homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce no Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem de Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus então respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos do que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar de coisas do céu? Até aqui, no versículo 12. Então, quando eu estava lendo sobre essa palavra, Deus já me tocou no primeiro versículo, no segundo versículo, na verdade. Mas a gente pode ver que Nicodemos, lá na tradução do grego, a gente vai ver que ele era chamado de governador. Ele era uma pessoa muito influente nos fariseus. E aí a gente vê que Nicodemos ele decide procurar Jesus à noite, quando ele não ia ser visto pelos outros. E sabe, quando ele vai até Jesus, ele já reconhece que Jesus faz os milagres. Ele olha: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se não estiver com ele. Ele já tinha reconhecido a grandeza de Jesus, mas ele decidiu procurar à noite. E por que Deus me chamou a atenção sobre isso? Porque quantas vezes nós nos omitimos
Quantas vezes nós sabemos da grandeza de Jesus, sabemos que Jesus é o nosso Salvador, mas a gente só busca Ele à noite, quando a gente chega em casa. A gente esquece de demonstrar que Jesus está na nossa vida. E Nicodemos, ele fez isso porque, como ele era um governador em meio aos fariseus, ele era alguém muito importante, muito grande. Ou seja, ele tinha riquezas, ele tinha família, ele tinha grandes sonhos, ele tinha amigos, ele tinha muitas coisas. E ele foi escondido procurar Jesus porque o maior medo dele era perder as coisas materiais. Ele não estava preocupado se ele ia ir para o céu ou não. Ele estava tão apegado nas coisas dele que mesmo reconhecendo Jesus, ele era difícil largar. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós temos medo de nos posicionarmos como cristãos, amantes de Jesus, porque a gente tem medo de comentários que vão fazer sobre nós. A gente tem medo, e Deus me toca muito sobre isso ultimamente, de fazer postagens mostrando que nós somos cristãos, mostrando que nós reconhecemos a Jesus. Por que buscar só em segredo? Será que as pessoas têm olhado para ti e têm enxergado Jesus? Ou tu está fazendo que nem Nicodemos? Eu reconheço que Jesus é o meu Salvador, mas só em casa onde ninguém pode te ver. Sabe, não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E tu acha que tu está fazendo a diferença que Deus quer para a tua vida somente buscando Ele no oculto, no secreto? Sabe, é muito importante, a Bíblia nos ensina que batalhas espirituais são vencidas dentro do nosso oculto. Mas não é só isso. Quando nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, nós temos que viver com Cristo e não escondido. O que tem te prendido de demonstrar que Deus, que Jesus está na tua vida? Por que tu tem medo de falar aos quatro ventos? Eu escolhi ser filho de Deus. Eu escolhi entregar minha vida para Jesus. Se tu sabes que Ele é o único que pode fazer milagres, por que tu tem agido como Nicodemos? E sabe, nessa passagem, Nicodemos vai até Jesus com uma dúvida. E quantos de nós vamos até Deus com dúvidas? Seja com o que vai acontecer para frente, seja com cura, seja com questões financeiras, todos procuramos Jesus para obter uma resposta. E Nicodemos não fez diferente. Ele foi atrás de Jesus para entender: ô Jesus, se tu anda com o Pai, se tu anda com Deus, como eu faço para herdar o reino dos céus? Como eu faço para ir morar com Ele? Então Jesus olha para ele e diz que é necessário nascer de novo. E mais uma vez somos apegados às nossas práticas carnais, à nossa visão. Então Nicodemos olha para Jesus e diz: como vou nascer de novo? Sou um homem velho, como vou entrar para o ventre da minha mãe? E sabe o que é tremendo com isso? Que Deus quer falar contigo? É: para de olhar com os teus olhos. Para de querer levar as palavras ao pé da letra. Quando Jesus diz nascer de novo, é zerar. Esquecer tudo que tu aprendeu até aqui hoje. E aprender coisas novas, sabe? Às vezes nós estamos sendo moldados pelo nosso ambiente, ouvindo tudo que é errado. O mundo ensina coisas erradas. Tu vai olhar uma série, uma TV, tu tá vendo coisas erradas. Então Jesus te diz: nasça de novo. Esqueça tudo que tu aprendeu até aqui. Eu quero te ensinar o que é correto. Então é necessário, quando ele fala isso, nascer de novo, é nascer do Espírito, ter um encontro com Jesus e a partir disso ser diferente. Ou seja, o velho passou, tu nasceu de novo, tu é nova criatura. E Nicodemos, ele estava tão apegado na literatura e em as coisas humanas que ele não conseguiu entender. Então Jesus, ele foi mais profundo, olha para ele e diz: o Senhor é conhecedor de todas as leis, tu é um fariseu. Tu julga os outros baseado na lei, achando que tu vai ser salvo, mas tu nem entende das coisas espirituais. Eu tenho pregado para ti a verdade, eu tenho falado a verdade ao povo. E você segue dizendo que eu estou errado.
Vocês tentam me derrubar todos os dias, Jesus diz para ele. E aí Jesus vai mais longe. Olha, se tu nem tem entendido as coisas aqui da terra, como tu quer entender as coisas celestiais? O que Deus nos ensina se a gente não consegue entregar a nossa vida? Se a gente não consegue viver com Jesus em coisas simples, como a gente vai viver o novo? Como a gente vai viver o espiritual? Se a gente não negar o nosso eu e nascer de novo, como a gente vai receber mais de Deus? Eu vejo muitas pessoas falando, e eu no início da minha caminhada falava: Senhor, eu quero receber muito mais de Ti. No início da minha caminhada eu não entendia isso. E eu orava e pedia: Senhor, eu preciso de mais de Ti. Só que se eu não fizesse nada, Deus não ia chegar e dizer: agora tu vai receber. É necessário posicionamento. Eu tive que tomar decisões na minha vida. Eu tive que nascer de novo. Esquecer aquilo que eu era ou acreditava ser para viver o novo com Jesus. E é isso que Deus está te chamando nessa noite, sabe? Para te viver o novo. E nesse momento aqui, Jesus fala com Nicodemos. E Nicodemos ouve tudo que Jesus tinha para falar. E ele vai embora. Quantas vezes nas nossas vidas a gente vai até a casa do Pai e ouve uma profecia, ouve uma mensagem de Deus dizendo para te mudar, mas aí tu fica com medo, com essa insegurança que tu tem, o que vai acontecer, e não muda. Só que a palavra de Deus ela é tão tremenda que a gente vai ver que naquele momento Jesus plantou uma semente maravilhosa no coração de Nicodemos. Nicodemos não foi mais o mesmo depois desse encontro com Jesus. E o mesmo vai acontecer comigo e contigo. Eu tenho certeza que tu tem promessas sobre a tua vida, eu tenho certeza que Deus tem te falado muito. E essa sementinha que Ele plantou no teu coração, ela vai ser germinada. Mas tudo depende do teu posicionamento. E Vitor, como assim Nicodemos não foi mais o mesmo? Nós vamos ver mais à frente em João capítulo 7, versículo 40. A gente já está vendo que o povo, os fariseus querem crucificar Jesus. Só que Jesus ele tem feito milagres e o povo, a multidão, tem visto esses milagres e tem crido que ele era o Salvador. Então, os fariseus pegam e olham e fazem a seguinte questão. Vamos ler o capítulo 7, versículo 40. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmaram: de fato, este homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntaram: mas será que o Messias virá da Galileia? As escrituras sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes e os sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou com ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente não conhece a lei e está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Então perguntaram a ele: por acaso você é da Galileia? Estude as escrituras sagradas e verá que nenhum profeta nunca surgiu de lá. Nesse momento a gente vê Nicodemos se posicionando. Ele já está sendo transformado, onde ele esquece, começa a desapegar das coisas. Aquela semente dentro de Nicodemos começa a germinar. E quando isso acontece, na nossa vida, a gente só quer proteger o nosso pai. A gente não gosta quando alguém fala mal da igreja ou dos cristãos. A gente defende. Porque a gente não aceita que fale mal de Jesus. A gente não aceita que Jesus possa ser injustiçado. Porque nós sabemos que ele só veio para pregar a verdade, para fazer a diferença. E Nicodemos então se posiciona e tenta intervir. Ele faz o mínimo que ele poderia naquele momento. Porque eu creio que se ele lutasse, se ele esbravejasse, dissesse... Mas ele estava ainda com medo. Ele ainda estava dentro da toca.
Ele assumiu um pouco. Não, eu sou cristão, eu tô crendo. Não façam isso com Jesus. Não, capaz. Mas ele não se posicionou ainda de vez. E por que nós temos feito como Nicodemos? A gente só tem buscado no oculto. A gente tem se posicionado de vez em quando. Por quê? Só que Nicodemos, a gente vai ver ele mais uma vez nessa passagem, no livro de João. Só que aí, já é como eu falei no culto dos jovens sábado, talvez já fosse tarde quando ele decidiu fazer esse posicionamento. E vai dizer no capítulo 19, versículo 38. Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu a licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de mistura de aloes e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Aqui a gente vê Nicodemos, então, assumindo que reconhecia a grandeza de Jesus. Assumindo, e talvez aqui a gente vê Nicodemos não ligando mais para a opinião dos outros. Quando ele faz tudo isso, ele faz com o sentido de dizer: Jesus, me perdoa, eu não te reconheci. E naquele momento Nicodemos não entendia que Jesus ia voltar. Ele pode ter pensado: aqui se encerrou toda a minha oportunidade de ter reconhecido ele. Ele fez isso, eu creio, como uma atitude desesperadora de dizer: eu falei contigo, eu não te ouvi, eu deixei de me impor. Sabe, talvez se Nicodemos tivesse se imposto, muitas almas ainda seriam salvas. Talvez se tu se posicionasse, quantas pessoas tu atingiria? Não espera chegar um momento que não vai ter mais jeito. Sabe, essa passagem relata sobre Jesus e a gente sabe que ele ressuscitou. Mas e se fosse um amigo teu sendo injustiçado? Sabe, se fosse um amigo teu sendo desviado e tu tendo a resposta de andar com Jesus e mostrar para ele que ele pode andar com Jesus, mas com medo da opinião dele ter ficado quieto. Não espere chegar no fundo do poço para reconhecer que Jesus é o teu Salvador. Ande com ele desde já. Faça o que tu pode fazer. Jesus te ama, ele quer te usar. Mas para isso é necessário tu se posicionar. E se posicionar não é só no teu quarto. Desculpa, irmãos. É importante, mas não é só lá. É lá fora. É no teu ambiente de trabalho. É na faculdade. É por onde tu passar. E Deus pede para mim te fazer uma pergunta para finalizar. Quem tu tem refletido? Será que tu tem refletido a imagem de Cristo? Ou será que tu tem sido como Nicodemos, que sabe que ele é o Salvador, mas tem medo de anunciar ele, tem medo que as pessoas saibam que tu viva com ele? Amém? Bom, eu espero que Deus tenha falado tremendamente comigo, ele falou muito nessa mensagem. Eu quero te pedir que compartilha essa mensagem. Eu creio que Deus me inquieta para que eu poste, porque ele quer chegar em mais gente. E como eu sempre falo, eu não sou nada, eu não sou um pregador, mas eu só tenho feito o que Deus tem me mandado. E eu creio que Deus tem transformado a vida de cada um que tem assistido, porque ele me inquieta demais para mim estar aqui. E as ministrações são muito diferentes quando são para ser postadas. E até eu fico surpreso, porque, como eu falo no início da oração, que Deus conduza, que o Espírito Santo conduza e toque cada um que tem assistido. Então vamos encerrar
Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa mensagem, Pai. Pai, que tu invada cada lar, Senhor. Pai, eu não sei os desejos, as ansiedades, Senhor. Eu não sei os medos de cada um que tem assistido, mas tu sabes, Senhor. Que nessa noite tu entra com providência, que o teu Espírito Santo invada cada lar, Senhor. Que cura seja libertada, as portas de emprego, Senhor, sejam abertas, Senhor. Que haja prosperidade no lar, Senhor. Derrama do teu óleo, Pai. Pai, que possamos entender que tu é o nosso Salvador e mostrar isso para outras pessoas. Nos enche com ousadia, nos enche com intrepidez. E, Pai, que nós venhamos a cada dia edificar o teu santo nome. Que tu, Pai, faça o sobrenatural nas nossas vidas e na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho e por onde passarmos. Em nome de Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor.